Olá, amados, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde, muita saúde, tudo em paz, que a família de vocês estejam também com saúde. E, amados, vamos ter muito cuidado com esse período em que estamos vencendo. Vamos dizer que estamos vencendo porque cada dia é um dia vencido. Em relação à pandemia, vamos ter cuidado, vamos nos prevenir. Cuidado conosco e com os próximos, né? Com quem está ao nosso redor. Só saia de casa mesmo no extremo, na extrema necessidade. Se não houver necessidade, não saia. Fique em casa, se resguarde, está certo? São momentos bem delicados porque o vírus está muito acentuado. A transmissão também está bastante acentuada. Então vamos nos cuidar. Se necessário for, se cuide. Ao sair, use a máscara, passe álcool nas mãos, se mantenha com as mãos longe dos olhos, da boca, do nariz, para evitar o contágio, tá certo? Vamos nos cuidar para que logo, logo estejamos juntos novamente, com a graça de Deus, tá certo? Com saúde. E hoje nós temos algo bem importante a fazer, que é o nosso diagnóstico de leitura, inicial de leitura. Lembra que nós fizemos na semana passada o diagnóstico de escrita? Recebi bastante, ainda há alguns alunos que não enviaram. Isso me deixou triste, porque como eu vou avaliar o nível de escrita de quem não me enviou, é algo que nós ainda temos que resolver, tá certo? Com aqueles que não enviaram. Então, amados, eu fiquei muito feliz com algumas produções, algumas requerem um pouco mais de cuidado, de refazer, de prestar atenção às letras, a maiúscula, a minúscula, a pontuação, mas é algo que a gente no decorrer das aulas vai melhorando, porque nós iremos dar sequência a esse processo de produção, está certo? Apenas foi iniciado, a gente vai dar sequência no decorrer das aulas. Então vamos ter cuidado em relação a esses tópicos na nossa escrita. E hoje nós partiremos do princípio em que eu quero avaliar como está o nível de leitura. E a leitura é esse universo maravilhoso, meus amores. Olha esses menininhos que estão aí na nossa imagem, todos muito alegres porque eles saem de dentro do livro, ou seja, nós aprendemos muito com a leitura. Nós aprendemos muito, nós evoluímos, nós adquirimos repertório na fala, na escrita, no pensamento, porque nós adquirimos conhecimento a partir das nossas leituras. Então vamos nos esforçar, vamos fazer nossas atividades com muito afeto, com muito respeito. Enviar em dias, é importante, amados, que vocês enviem as atividades no período determinado. A de hoje, né, segunda-feira, vocês têm até quarta-feira para estar me enviando essa proposta de leitura, tá certo? Então é um tempo considerável, dá para todo mundo fazer tranquilamente e eu vou ser bastante rígida em relação a prazos, está certo? É necessário que nós tenhamos prazo para tudo, tá certo? Então vamos cumprir e evitem depois do horário da nossa aula, né, meus amados? À noite, no final de semana, está enviando mensagens, porque a gente vai nos comportar em relação ao período estabelecido para as aulas, que é de segunda a sexta, no nosso horário da manhã. E se porventura à tarde também quiser enviar atividade ou alguma pergunta, eu respondo tranquilamente. Mas vamos evitar os horários da madrugada, da noite, né, de tarde da noite, tá certo? Então vai dar tudo certo. Vamos lá? Aí nós temos aqui as nossas orientações. Primeiro, vocês irão escolher um texto. Eu coloquei aqui algumas opções para que vocês escolham. Depois, vocês farão a cópia desse texto que você selecionar. Você seleciona só um. Aí você copia esse texto bem bonito, organizado. Por favor, o cabeçalho. Meus amados, eu preciso do cabeçalho. Eu volto muitas tarefas porque não tenho o cabeçalho devidamente respondido. Aí eu não sei quem é o aluno, não sei quem é a turma. Aí fica difícil, tá certo? Aí depois a sua cópia, né, no seu caderno bonitinho, você vai pegá-lo e vai fazer um vídeo fazendo a leitura desse seu texto selecionado. Pede a alguém, papai, a mamãe ou o irmão, alguém que esteja próximo a você para posicionar o telefone e gravar
o seu vídeo curtinho, meus amados, não é nada demorado, e manda para o meu privado, para eu fazer a análise da sua leitura, tá bem? Faça com bastante carinho, com bastante afeto, com bastante respeito. Não precisa ficar com vergonha, não existe isso. A professora quer somente ouvir sua voz, ver seu rostinho fazendo a leitura, tal qual eu faço a aula aqui para vocês, está certo? E avaliar como está o seu nível de leitura, que é bem importante. Cuidado com a pontuação, cuidado com a entonação. É claro que você, antes de gravar seu vídeo, você vai fazer uma leitura prévia, né, do seu texto. Vai entender quem são as personagens, o enredo, o ambiente em que se passa a história e depois fazer um pequeno comentário, tá bom? Sobre o seu texto. Que comentário é esse, professor? O texto que eu li fala sobre isso e isso, ou eu entendi isso e isso, as personagens falavam sobre isso. Pequeno comentário sobre o seu entendimento. É claro que se você lê o seu texto, você compreendeu a mensagem, a informação. Então, você faz um pequeno comentário em relação ao seu entendimento, a sua compreensão acerca do seu texto lido. Está bem? Para auxiliá-los, eu vou fazer uma leitura exemplar. A minha leitura, ela é minha. Ela não serve de sugestão para vocês. A sugestão de vocês são os textos que estão posterior ao que eu vou ler. Que, no caso, o meu texto é o conto A Mulher Curiosa e o Galo. Tá certo? Esse gênero textual, conto, ele tem as suas características. Ele é um texto de origem, né, que tem a sua criação na ficção, ele é ficcional, ele é imaginário, e ele apresenta um narrador, apresenta personagens, apresenta ponto de vista. Então, tem toda essa estrutura de compreensão, tá certo? Para que vocês entendam. Assim como a fábula tem as características dela, que são os animais que se apresentam enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos, falando, tendo sentimentos. Assim é o conto. O conto tem as características dele. Ele é ficcional, ele tem um narrador, tem personagens, tem enredo, tem desfecho, tem cenário, tá certo? Então, só para que vocês entendam um pouquinho sobre o gênero. E mesmo o que eu quero é que vocês façam com bastante carinho a leitura e enviem o vídeo para mim. Eu vou dar nota em relação a essa atividade, além da análise da leitura. Está bem? Então, vamos lá. A Mulher Curiosa e o Galo. Era uma vez um homem que entendia a linguagem dos bichos. Passeava com a mulher pelo campo, quando ouviu 2 cavalos conversarem e deu uma bruta risada. A mulher perguntou-lhe por que se ria. O homem respondeu, por causa da conversa dos 2 cavalos. Então, ela começou a instar com o marido, para lhe referir a dita conversa. Eu bem podia contar a você que os cavalos conversaram, mas na mesma hora que acabar de contar, morrerei. Mas eu quero saber, retrucou a mulher curiosa. Então você quer que eu morra? Não sei nada disso. Tem de me contar a conversa dos cavalos. A discussão durou muitos dias. O pobre homem ficou meio zonzo. Viu que não convencia a mulher e entregou-se. Olha, mulher sem coração, falou ele. Eu vou contar a você a conversa dos cavalos. Mas melhor apontar tudo para o enterro. Dizia isto pensando que a mulher se arrependeria à última hora. Mandou comprar o caixão e as velas e assentou-se na rede muito triste. O galo subiu no caixão, bateu as asas e cantou. A cachorrinha, que estava no canto, pensativa, falou ao galo. Galo, coração de pedra, você tem coragem de cantar na despedida de nosso dono? Canto e mais que canto. Ele vai morrer porque é um moleirão e se entregou à mulher. Porque ele não fez como eu, que no terreiro toma conta de 20 galinhas. O homem, ouvindo isso, criou coragem. De repente, mandou o empregado trocar o caixão e as velas por um chicote. E depois pegou o chicote e perguntou à mulher. Você ainda quer saber a conversa dos cavalos? Quero, como não? Pois foi lá e lepte nas costas da mulher, que dava cada grito.
Parou um pouco. E você ainda quer saber? Quero sim, continuou a Tunda com todas as regras, até que a curiosa ajoelhou e pôs as mãos, murmurando entre soluços. Pelo amor de Deus, chega! Maridinho do meu coração, não quero mais saber da conversa dos cavalos, nunca mais. O que é que vocês acharam desse conto? Bacana, né? Muito bacana, eu adorei. Então, assim, o que é que nós podemos pensar um pouquinho, voltando aqui ao nosso texto, pensar um pouquinho em relação ao comentário que vocês farão dos textos de vocês. Eu farei agora o meu para que vocês possam compreender um pouquinho de como eu quero. Nós temos aí, ó, personagens, o marido, a esposa, nós temos aí os cavalos que conversavam, temos também alguns personagens que entraram como personagens secundários, né? Que é o galo, a cachorrinha, né? Há também o empregado, certo? Então, o que eu posso compreender em relação a esse conto? Que o marido, ele cedia bastante às pressões da esposa, né? Então, ele foi impulsionado a tomar postura diferente, ele já tinha preparado o próprio enterro. Ele foi impulsionado pela conversa do galo com a cachorrinha. Então, ele se encorajou, tomou postura de dono da casa, de homem da casa, né? E de uma forma errônea, né? Porque ele bateu na mulher. Mas ele achou que dessa forma ele se impunha em relação à figura masculina, de homem da casa. Tal qual ele se sentiu diminuído em relação ao galo, que o galo tomava de conta do terreiro, né? Com 20 galinhas. Então ele tomou-se de coragem, de encorajamento e assumiu a postura de dono, de homem da casa e se negou a contar a conversa dos cavalos e ainda pôs-se a mulher a entender que ela não queria mais saber as custas de uma ação errônea, que é a questão do bater, que isso não pode de forma alguma. Mas aqui nós estamos tratando de um conto, de um texto ficcional, certo? Então, eu quero um comentário mais ou menos assim. Claro que com as palavras de vocês, com o entendimento de vocês, não se preocupem. O importante é que façam e dará tudo certo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte conto, Chapeuzinho Vermelho. Aí você pode selecionar esse? Pode. Aí você vai, escreve, bem bonito, organizado, preferência escrita a caneta. E depois faça o vídeo em pequeno comentário sobre o seu entendimento em relação ao conto. E uma outra proposta é Pedro e o Lobo, certo? Ele é um pouquinho maior, mas não tanto. E você vai também selecionar um dos dois para ser feita a cópia. São essas duas sugestões de conto que eu postei para vocês. Mas se você, porventura, tiver um outro conto em casa que você goste, que você ache interessante, pode selecionar esse que você tem em casa também, que não tem problema. O importante é que você copie e faça o vídeo, tá certo? Identificando com o título. Não esquece o cabeçalho na sua atividade, para enviar bem bonitinho, tá certo? Então, são essas duas propostas que eu coloquei. O Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho e Pedro e o Lobo. Você seleciona um dos dois ou em uma terceira opção, o que você já tem em casa, que você gosta, que seja um conto, está certo? Aí você vai e faz o que eu já falei anteriormente, a cópia e o vídeo. Bem bonito, não esquece o comentário, porque eu vou dar nota e atribuir a vocês também um diagnóstico em relação à leitura. Meus amados, fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um abraço bem carinhoso. Fiquem com Deus. Cuidado na vida, tá certo?